Mas já abrindo os trabalhos de hoje, nós temos aqui conosco o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó, está aqui com a gente. Nós estamos nessa semana que abre o campeonato estadual, estamos literalmente abrindo uma nova sessão aqui na live, que é entrevistas relacionadas ao campeonato estadual. E nada melhor do que abrir esses trabalhos com o presidente da federação. Boa tarde, seja bem-vindo, Felipe. O que é esse Campeonato Alagoano 2025? O que é que você espera nesse começo de temporada? Boa tarde, seja bem-vindo aqui na TV Esporte Alagoano. Feliz ano novo, irmão. Fala, Alberto. Primeiro de tudo, feliz ano novo para você também, né? Que temos um ano aí abençoado, de muita paz, muita saúde para a gente, que aí a gente consegue correr atrás de todo o sucesso que a gente espera. E campeonato é sempre um desafio, né? Esse ano não é diferente. A gente começa o ano já com algumas surpresas que trazem algumas dificuldades para a gente, apesar das expectativas ainda serem as melhores possíveis, né? Temos novos parceiros de transmissões aí para o ano, então a gente espera fazer uma entrega melhor para o torcedor. Desafio extra esse ano, porque o campeonato acaba acontecendo um pouco mais cedo, e aí você tem muita coisa que ainda está acontecendo, né? Final de ano a gente sabe como é que funciona, todo mundo entra de recesso, férias e etc. Então, ainda tem muita coisa para acontecer essa semana para a gente colocar de pé para a competição desse ano. Felipe, o Igaci desiste do campeonato, o regulamento estabelece multa, um rebaixamento automático, mas o que foi que eles alegaram para você? Eu sei que você é um cara que sempre articula muito apoio, estratégias, conversa com o prefeito, conversa com o presidente do clube, viabiliza ideias para que isso não aconteça. E o que é que o Igaci argumentou para desistir da participação do campeonato? Em linhas gerais, sendo curto e grosso, eles tiveram alguma dificuldade lá com a prefeitura, e aí acho que eles são mais indicados do que eu para entrar em detalhes de quais foram as dificuldades. É isso, a gente, é o que eu falei, a gente falou em nota também, a gente faz de tudo para poder viabilizar a participação de todo mundo nas competições, sejam elas as competições profissionais ou as competições amadoras, né? A gente acaba correndo atrás de tentar fazer a nossa parte, mas a gente não consegue fazer 100% por ninguém, né? Então eles tiveram algum problema lá com a prefeitura e tomaram por opção não participar da competição. Óbvio que a gente sempre entende o lado de todo mundo, mas obviamente a gente sabe que acaba prejudicando todo mundo, né? Não prejudica só o Igaci, a cidade, prejudicam todos os outros clubes que fazem a competição, os atletas e etc. E a gente fica triste, mas não é por isso que o campeonato não vai acontecer e não é por isso que a gente não tem expectativas que a gente tenha uma grande competição da mesma forma. Ainda em cima dessa situação, Felipe, quando acontece isso, as pessoas perguntam: por que o Zumbi não possa participar? Não poderia ter uma outra alternativa? Isso faz a federação repensar alguma coisa em termos de regulamento, ou até de ser mais rígida, mais dura em relação à inscrição de equipes para a segunda divisão? Houve alguma discussão em relação a isso na FAF? Obviamente, começando pela segunda divisão, né? É isso, a segunda divisão a gente vive naquele limite ali entre viabilizar a competição e cobrar um pouco mais ou cobrar um pouco menos, né? Então, acho que a competição tem sido viabilizada nos últimos anos. Eu bato muito nisso, que a gente teve segunda divisões com 4 equipes e passa a ter segunda divisões com 10 equipes. Muito em parte também porque existe uma condição de financiamento por parte da federação de alguma coisa já hoje que não existia anteriormente e muito em parte também porque existem algumas concessões que são feitas na segunda divisão que não são feitas na primeira. Mas deixando claro que não é novidade, né? Você joga a segunda divisão sabendo que a exigência é uma, se você subir para a primeira divisão, a exigência é outra. Inclusive, essa discussão foi feita já anteriormente na segunda divisão, se era melhor fazer paralelo com a primeira para ganhar mais tempo, para resolver o que tem que resolver para a primeira divisão do outro ano, ou se era melhor no período que está. Então, essa não foi uma decisão exclusivamente nossa, foi uma decisão coletiva.
Todos participaram dessa decisão no momento de fazer a segunda divisão. E aí eu já entro no tema de que, por que a gente não tem 10 equipes, porque a gente não sobe duas dessa divisão, e acho que a explicação vem quando acontecem coisas desse tipo. E aí, quanto à questão do regulamento, é óbvio, né? Os regulamentos, eles não são organismos ali que são imutáveis, né? A gente vai aprendendo e vai aprimorando e melhorando a cada ano. E é evidente que isso liga a um sinal de alerta que a gente precisa repensar. A gente parte do princípio que o cara chega na primeira divisão e dificilmente alguém vai desistir de jogar a primeira divisão. Isso é completamente atípico, né? Mas também isso tem uma razão de existir. Você vai lembrar, Alberto, junto comigo, naquele ano em que o próprio Garcia, o CSA foi rebaixado e o próprio Garcia desistiu de jogar a primeira divisão, e aí ficou o questionamento de se chamava o terceiro colocado na época da segunda divisão ou se o CSA não era rebaixado. Então, por isso o regulamento foi adaptado, porque na época não tratava nada disso, para dizer, não, a equipe que, a partir do momento que houve o arbitral desistir, ela está automaticamente rebaixada, para não existir mais dúvidas. E aí, a partir de então, não aconteceu mais nenhum fato do tipo, vindo a acontecer agora. Então, é fato que a gente vai repensar, é fato que tem que pensar em melhorar esse artigo do regulamento e de tratar sobre, se alguém desistir, ele é rebaixado, mas com prazo mínimo pode ser chamado o segundo colocado da segunda divisão. Acho que é o natural ser feito. Perfeito. Tem novidade no campeonato estadual? O que é que tem de diferente para essa temporada? Como é que a federação está trabalhando com todas essas dificuldades que você já se referiu, começo de ano, tem que ajustar algumas coisas, a parceria com a empresa que melhora os gramados em todas as sedes do campeonato estadual, mas o que é que você poderia dizer que isso é uma novidade ou isso a gente conseguiu ampliar para o campeonato desse ano? Do ponto de vista do sistema de competição, não tem muita novidade, né? Do que está posto, não tem o que mudar. Acho que o que muda muito para esse ano são as empresas que vão ser detentoras dos direitos de transmissão. Eu acho que isso é uma novidade e a gente tem expectativa que com isso a gente faça uma melhor entrega para o torcedor. E a gente tem trabalhado para tentar anunciar essa semana algumas parcerias que vão levar comodidade para o torcedor, que vão incentivar o consumo do nosso futebol, mas eu particularmente, Alberto, eu queria que a gente conseguisse fechar isso anteriormente para poder anunciar, a gente não fazer aqui previsões que não venham a acontecer, né? Então a gente está trabalhando numa nova fornecedora de ingressos para gerar comodidade para o torcedor, estamos trabalhando em parcerias com a cervejaria para tentar levar a comodidade do torcedor. Isso seriam grandes novidades, né? Mas, de modo geral, acho que o campeonato ocorre da maneira que ele vem ocorrendo nos últimos anos, sem grandes mudanças, sem grandes novidades. Felipe, você tem trabalhado, inclusive, com coisas simbólicas, né? Por exemplo, o jogo de abertura do campeonato envolvendo o campeão da primeira contra o campeão da segunda. Acabou Isso prejudicado aconteceu no esse ano ano, né? passado. Esse ano já, né, estava marcado a abertura do campeonato para o jogo CRB e Garcia aqui no estádio Rei Pelé, mas com a desistência do Igaci, isso fica numa segunda situação. E aí eu preciso lhe perguntar, vai haver mudança da tabela? Porque, em tese, o CRB abriria o campeonato, né? Cria-se alguma alternativa, até porque a TV utilizaria o sábado para transmitir o jogo. O que é que está sendo trabalhado para substituir esse jogo aí, Felipe? Isso entra naquela conta do que a gente precisa se reinventar para arrumar solução para os problemas que surgem, né? Mas, assim, a gente não tem como mudar a tabela, né? A gente tem como mexer em dias, horários, etc. Mas não tem como reconfigurar a tabela pelo mesmo motivo e pela mesma questão que a gente não pode chamar o zumbi, né? A lei exige que a gente divulgue tabela e regulamento com prazo de 45 dias úteis de antecedência. 45 dias, na verdade, não são úteis. E aí com 15 dias para adaptação, para 30 dias com a divulgação definitiva, não podendo haver alteração na sequência. Então, a tabela se mantém, os jogos são diário e Garcia contra os adversários não vão acontecer, mas a gente tinha um outro jogo no sábado também, que era o jogo do Penedense, já que já estava previsto, né? Penedense e Murici. E esse jogo vai ser mantido e muito certamente esse deve ser o jogo que deve ir para a TV, porque a gente tem alguns outros problemas, né? A parte boa é que esses problemas são causados porque a ASA classificou, joga no dia 8 em Juazeiro,
o CSA classificou, joga no dia 8 também, aqui no Repelé, 8 horas da noite, então, para não mexer com eles, a TV deve acabar fazendo o jogo de Independência e Muricy como jogo de estreia. Então também está estabelecido isso, né? O jogo de abertura do campeonato vai ser Penedense e Muricy, lá no estádio Alfredo Ly, em Penedo. Não mexe com o Asa, que joga com o Coruripe em Coruripe, não mexe com o CSA, que recebe o CSE aqui em Maceió. Acho que isso é interessante para a gente já adiantar para o torcedor. A arbitragem já está em pré-temporada, né? Começou a pré-temporada hoje da arbitragem. E eu tenho dito que nos últimos anos, todo esse trabalho que tem sido feito, inclusive qualificação da nossa arbitragem, eu não lembro, sabe, Felipe? É óbvio que no ano passado teve no primeiro jogo do CSA um erro, Um pênalti, né? mas Pênalti diminuiu complicado. demais os problemas em relação à arbitragem, ou você continua recebendo muita conversa dos dirigentes no dia a dia? Não, tem muito debate, a arbitragem é um tema muito sensível sempre. Acho que o que ele pode frisar é que nós não temos grandes erros aí que influenciam diretamente no resultado da partida, que acho que esse é o principal trabalho a ser feito, né? Reclamações do dia a dia ali de jogo, de falta não marcada para um lado, para o outro, de apitou mais para o meu time contra para o outro, deu mais cartão para o meu do que para o outro. Acho que isso acontece, e aí isso não é um tema que a gente não se permite falar. A gente fala muito de arbitragem com as equipes também, discute o dia a dia da arbitragem ali, o jogo a jogo, mas concordo com você que a gente tem feito um trabalho, obviamente, para a gente minimizar esse tipo de erro, que é o erro que a gente não admite, na verdade, né? Aquele erro que influencia diretamente no resultado da partida. Não estou falando aqui que os outros erros são admissíveis. A gente trabalha sempre no sentido de tentar minimizá-los, mas eles invariavelmente acontecem, e quando eles acontecem, a gente costuma graduar os erros, né? Aqueles que a gente fica mais chateado e aqueles que a gente fica menos. Parceiro master do campeonato está mantido, né, Felipe? Do que aconteceu no ano passado se repete nessa temporada. Até houve meio que uma reclamação dos clubes que não tinha havido pagamento ou que tinha atrasado. Deu para compor isso para esse ano? Melhorou aí essa condição, inclusive de os clubes receberem alguma coisa? Como é que está essa situação? A parceria renovada, todo mundo foi pago no final, e aí é isso, a gente está tratando com o ente público, e a gente sabe da dificuldade que existe no recebimento de recursos por parte do ente público, por conta de toda a burocracia que envolve aquilo que é público, né? E não é diferente. Acho que os clubes, independente de recurso campeonato ou não, também quem trabalha com recurso público invariavelmente acaba tendo alguma dificuldade, mas 100% superado. Acho que é um parceiro importante, é um parceiro que viabiliza. Sem a prefeitura como patrocinador master, a gente teria uma queda de receita gigante na competição. Então, acho que é importante a gente tê-los, e nós agradecemos aqui de público a confiança que eles depositam em apostar e associar a marca deles ao Campeonato Alagoano. E um assunto sempre muito sensível. Federação continua em alerta, continua com seus mecanismos todos ligados para a questão de manipulação, para a questão de sempre essa questão de envolvimento com manipulação de resultados, as coisas das próprias casas de apostas. As pessoas podem não saber, mas a federação tem uma rede de observação, de monitoramento para evitar esse tipo de situação, né, Felipe? Isso deve ser uma constante, né? A gente vive esse momento no futebol com, acho que é cada vez mais público, né? Talvez já acontecesse anteriormente, mas com menos capacidade de detecção, e acho que hoje a gente consegue detectar, então por isso acaba vindo muito mais à tona, mas acho que isso é uma constante. A gente tem que estar sempre atento e tentando trabalhar aí junto com, fazendo a nossa parte, trabalhando junto com os órgãos competentes para tentar coibir, né? Acho que o objetivo principal é coibir, e o objetivo secundário é punir quando eles acontecem. Então a gente tem trabalhado no sentido, primeiramente, de tentar coibir para que não manche o nome
da competição, para que não estrague ali o que há de melhor no futebol, que é a incerteza do jogo, né? Você nunca sabe quem vai ganhar, quem vai perder, nem sempre ganha o melhor. Então, acho que isso a gente trabalha constantemente para tentar manter a integridade do jogo. Eu sei que a federação tem pouco poder para interferir nisso, mas teu nível de preocupação e se o futebol pode se juntar para ver como está o estádio Rei Pelé, o nosso maior palco, para esse começo de ano. Eu tenho dito, Felipe, que acho que se a gente puder acelerar reformas, prazos, isso é uma decisão de governo de estado, né? E aí não seria a federação, mas uma movimentação do futebol como um todo, deputados ligados ao futebol, federação, clubes, imprensa, enfim, Ministério Público, polícia, mas qual é o nível de preocupação que você tem com todas essas informações que estão chegando do Rei Pelé, essas adequações a uma limitação, o Ministério Público preocupado também com tudo isso? Como é que isso está sendo tratado aí pela federação? A gente tem que tentar achar soluções sempre, Alberto. Não adianta ficar se lamentando. Como eu falei anteriormente, eu entendo como é que funciona o poder público, acho que você entende também como é que funciona o poder público. Às vezes o tempo não é o tempo nosso, principalmente no futebol, que tudo acontece muito rápido. Então você tem dificuldades ali que a gente acaba tendo que conviver. É evidente que o Rei Pelé precisa passar por uma reforma estrutural, que no final a gente não vai conseguir visualizar melhorias, né? Mas são reformas que são importantes, estamos falando do estádio de 50 e poucos anos, que acaba se deteriorando com o tempo. Então, essas reformas estruturantes são importantes, e isso acaba gerando alguns transtornos. E aí acho que muito mais do que ficar se lamentando é fazer isso que você falou, é se unir, tentar achar soluções para a gente ir resolvendo o problema e vivendo da maneira que a gente pode viver no momento, né? Acho que isso foi feito. Semana passada juntou-se clubes, Ministério Público, Polícia, Bombeiro e achou-se uma solução para operar o estádio da melhor maneira enquanto ele estiver passando por reformas. Então, é isso que a gente tem buscado fazer, criar soluções para tentar minimizar o prejuízo, entendendo que é necessária a reforma, entendendo a dificuldade que o poder público tem, entendendo a dificuldade que a secretaria, que a gestora do estádio tem, porque estamos falando da Secretaria de Esporte, que convive talvez com o menor orçamento do estádio, que tem prioridades outras, e a gente sabe que a prioridade dos governos de maneira geral, o esporte nunca está entre as principais, né? Então a gente acaba tendo que conviver da melhor maneira possível, encontrando soluções ali. Todo mundo queria um estádio moderno e etc., mas se a gente não tem, a gente tem que conviver da melhor maneira com o que a gente tem, cobrando de maneira saudável como pode cobrar, se juntando, tentando ajudar, entendendo que o estádio Rei Pelé ainda é o nosso maior palco. Felipe, você falou da novidade que são as plataformas que vão transmitir o campeonato estadual. O campeonato é curioso porque lá atrás, quando teu pai começou a trabalhar essa ideia de transmissão, a primeira grande parceira foi a TV Pajuçara, né? E agora o campeonato volta, até alguns dizem, está voltando para casa, né? E também a NN Play, que tem feito um trabalho excepcional, e vai ter a oportunidade de, através do YouTube, através do streaming, transmitir o campeonato em todos os seus jogos, com compra de direito de transmissão, não só do Campeonato Alagoano, mas também da Copa Alagoas. Tá bem entregue para essa turma aí que vai levar as emoções pela telinha, seja pelo computador, pelo celular ou na tela da TV aberta? A expectativa é essa, né, Alberto? Acho que todo mundo teve sua parcela de importância ao longo dessa nova era, né, do futebol, que era das transmissões para cá. A Pajuçara iniciou com isso, a gente passou pela Gazeta, que teve sua importância. A Band abraçou a gente aí nessa reta final e a gente acaba voltando para a Pajuçara. Acho que isso valoriza a competição de N maneiras, até porque
não é um movimento isolado da Pajuçara, né? É um movimento da Record, de maneira geral, entrando no futebol, abraçando alguns estaduais, comprando alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Então, a gente fazer parte desse meio e começar a fazer parte desse pacote, acho que é importante para a gente. E a gente vê na NN um parceiro local e comentava lá que a NN está tão empolgada para fazer futebol quanto a gente está. Isso é muito bom, né? A gente quer fazer isso juntos, a gente quer fazer uma grande entrega junto com eles, eles estão mais empolgados do que a gente. Então, como eu falei anteriormente, talvez essa seja a grande novidade da gente fazer uma super entrega para o torcedor. Felipe, queria agradecer demais a tua presença aqui nessa série de entrevistas que a gente vai fazer ao longo de toda a semana, tratando de conversar com técnicos, com dirigentes, presidente de clubes, árbitros, jogadores, técnicos, enfim, trazer personagens aqui ao longo de toda a semana de abertura do campeonato. Queria que você, nessa despedida, se dirigisse ao torcedor alagoano, uma palavra para o torcedor alagoano que já está com as mãos coçando para voltar a ver o futebol e, em especial, o futebol de Alagoas nessa rivalidade, nessa disputa histórica que sempre acontece. Queria sua mensagem aí para o torcedor alagoano nesse momento. Eu falo sempre, né? Todo mundo que é apaixonado por futebol anseia, né? Pelo início da temporada. E acho que é importante demais a gente começar o ano valorizando o que é nosso, que é a nossa competição, o nosso campeonato. A gente vê muitas críticas aos estaduais e ao nosso também por parte de alguns torcedores, mas é importante entender que tudo nasce aqui, né? Ele nasce no campeonato estadual, são aí que os atletas são formados, são aí que os atletas têm as suas primeiras oportunidades quando saem das categorias de base. Eu acho que valorizar aquilo que é nosso é muito importante. É importante que o torcedor saiba de que a gente trabalha incansavelmente para fazer um futebol cada dia melhor e cada dia mais forte. Então, a gente tem buscado e unido esforços com todo mundo que pode ajudar, com vocês na imprensa. Acho que isso que você está fazendo aqui, Alberto, é valorizar o produto, né? Valorizar o campeonato, fazendo aquele esquenta para o campeonato que começa no final de semana, trazendo a palavra de várias pessoas que estão envolvidas diretamente com a competição. E é importante que o torcedor compre essa ideia, né? Que o torcedor abrace o seu time, valorize sua equipe, valorize o nosso campeonato, porque no final entra lá na história do clube, né? O título de campeão alagoano. Isso eu tenho certeza que é importante para cada torcedor e para cada equipe que participa da competição. No mais é isso, é desejar uma grande competição para todos nós, para o torcedor que vai acompanhar, para nós que fazemos os bastidores do lado de cá, para vocês da imprensa que nos ajudam propagando a competição, não só em Alagoas, mas mundo afora. Desejar que seja uma grande competição para todo mundo. Conte com a gente aqui da TV Esporte Alagoano, do canal. Conte com o site esportealagoano.com.br. Vamos ter uma ampla cobertura, um amplo trabalho voltado para o nosso campeonato estadual, para a nossa vivência nesse dia a dia. E tomara que tenhamos um belo campeonato, um grande campeonato nesse ano 2025, viu, Felipe? Obrigado pela presença. E um forte abraço. Sei que é muito trabalho na semana que antecede o campeonato, mas uma ótima semana que antecede o campeonato e um ótimo começo de temporada para você e para todos da federação. Forte abraço, Alberto. Obrigado. Aí, Felipe Feijó, presidente da Federação Alagoana de Futebol, iniciando essa sessão de entrevistas sobre campeonato alagoano, com personagens, com dirigentes, com jogadores, com técnicos. Em cada live que a gente fizer, tem um bloco da live, um período da live, para a gente tratar especificamente sobre o campeonato estadual.